Olá, eu sou a Ana. Olá, eu sou a Joana. E isto Não é terapia. Olá, boas. Boa sexta-feira. Como é que vocês estão? Esperamos-vos bem. Isto está a andar muito bem. Andamos com uns cores muito maravilhosos. Uníssono. Não é? E então, como é que são as vossas vidas neste início de mês? Já temos primavera. É verdade, finalmente. Já se nota nos nossos looks, não é? Mais ou menos, mais ou menos. Agora, alterações climáticas, as pessoas não acreditam, mas elas estão cá e elas mostram que estão cá. Portanto, sim, sim. Enfim. Então, qual é o menu? Olha, eu queria dizer. Querias? que bom! Não! Eu e a Mafalda que Não dizia. podemos- nós as duas. Não podemos tirar. Não pode ser. à Não teca, pode ser, não. lamento. E então, nós hoje temos novamente uma conversa que se espera muito interessante com duas pessoas que são muito importantes. Olha, esquecemos dos lenços, não estão aqui os lenços, não digam Está que bem, eu não nós temos avisei. ali Pronto. guardanapos. Não tem problema. Tem que ir, caso seja preciso. Olha, não tenho. Não tem limpas problema. aqui à É, manga. limpa a manga como aos meninos. Exatamente. Exatamente. Uma conversa sobre um tema importante e sério, mas que nós vamos fazer por se tornar leve. E temos estas duas pessoas connosco, que elas depois vão tratar de se apresentar, não é? Nós já falamos também sobre elas no nosso primeiro episódio, quando dissemos falamos um Certo. bocadinho sobre nós, Certo. não é? Estamos com as nossas mães e vamos falar sobre o cancro. Sim. Como é que é viver com cancro e todas, ou algumas questões que estão aqui à volta desta questão. Portanto, elas vão se apresentar, nós vamos colocar algumas perguntas e depois no final têm espaço também para colocar algumas questões, uma à outra, se quiserem, Olha, para partilharem as vossas Ok. experiências, se isso der sentido, ou a sim. qualquer uma de nós, seja relacionado com o tema ou qualquer outra coisa. Ok? Está bem. Tá bom. Portanto, escolham quem quer começar a apresentar-se, dizem os vossos nomes, Pode ser a tua querida falarem mãe. sobre os vossos casos clínicos, o vosso estado de saúde atual, como é que as coisas estão e Linda, depois, maravilhosa. claro, qual é a dúvida? E depois a coisa há de arrancar. Sim. Exato. Vá. Então, eu sou Margarida, mais conhecida pela mãe da Teca. Exato. Ninguém sabe que eu sou Margarida, não Por é acaso eu verdade. sabia. Para mim é Ita, ou mãe da Teca. Sou mãe da Teca. Eu sou a mãe da Teca, não me zango nada, antes pelo contrário, tenho muito orgulho na filha que tenho, além do outro filho, que também tenho orgulho nele, claro. E tenho cancro no pulmão. Vivo muito bem com isso, muito bem com isso. E eu acho que isto até é um absurdo dizer-se, mas a única coisa que me desgosta no meio desta coisa toda é o meu cabelo. Porque eu tinha... O cabelo branco já tenho há muito tempo. Desde os meus 45 anos eu já tenho mais de 65, nem vale a pena dizer o resto. Ninguém pede para dizer, Mas, ninguém pede. exato, tudo bem, mas eu também não tenho problema nenhum com isso. Portanto, já tenho cabelos brancos já há muito tempo, assumi-os, muito bem, mas tinha um cabelo liso. E agora não tenho mais cabelo liso. Tenho estes caracóis horrorosos. Que toda a gente me diz, ai, mas fica tão bonita, ai, fica tão bem. Eu também acho. Ok, vocês gastam, mas eu não gosto. Claro. A minha sorte é que eu praticamente não me vejo ao espelho. Pronto. Só de manhã, quando me levanto, é que eu me vejo ao espelho. Depois, durante o dia, não me Ok. vejo ao espelho e, portanto, esqueço que tenho estes horrorosos destes caracóis. Mas Ita, não se vê ao E espelho por pronto. causa disso, precisamente? Não. Ok. Não Já tenho, porque não era hábito. Exatamente, Ok. não tenho por hábito Muito bem. olhar-me muito ao bem, espelho. muito bem. Eu sou a Mafalda, mãe da Joana, e tenho cancro. E vivo com ele extremamente bem. Enquanto ele estiver aqui quietinho, Que duas. está maravilhoso. Também é um cancro de pulmão. Tenho 56 anos, tenho 3 filhos. E pronto, e é isso. É isso, muito bem. Sou mais sucinta. Sim. Eu acho que é engraçado e acho que já deu para perceber, nós juntamos as nossas duas mães, porque são as nossas duas mães e porque têm tanta coisa em comum em relação a esta problemática, não é? Elas têm as duas cancro no pulmão, Exatamente, o descobriram mesmo tipo de cancro. mais ou menos ao mesmo tempo, mais ou Foi, menos, um bocadinho, aí está um bocadinho depois, Foi. e depois lidam as duas quase exatamente da mesma maneira com esta O que é problemática. extraordinário e facilita as coisas para nós. muito. Claro, para elas e para nós também. Exatamente. E então também por isso é que decidimos juntar estas duas grandes mães para falarmos de um assunto pesado, mas que elas levam com tanta naturalidade e que todos os dias é um dia normal, sem pensar no que é, Não penso. no que, é que têm. E agora eu aproveitava para vos perguntar, para vocês, as duas, o que é ter cancro para vocês?
que é que representa? O que é que significa? Eu vou dizer. Claro. Eu vou ser muito, talvez as pessoas vão achar isto muito mal o que eu vou dizer. Para mim é exatamente igual a ter cancro antes ou não. Muito bem. Pouco que mudei na vida, mudei muita coisa, como é lógico. Talvez até tivesse que mudar. Não era, mas acho que talvez não foi por causa do cancro que mudei. Não foi. O que é que eu lhes vou dizer mais? Continuei a fumar sempre, deixei de fumar agora há um mês. Meti na cabeça que ia deixar de fumar porque queria ser avó. Eu disse sempre que no dia em que algum dos meus filhos dissesse Deixava. que eu ia ser avó, eu automaticamente deixaria de fumar. É verdade. Como não estou a ver que vou ser avó tão cedo, disse, será que é ao contrário? E se eu deixar de fumar? Será que vem os netos? Bem os netos. Olha, Pronto. quem Então sabe? foi a única coisa que eu fiz, foi deixar de fumar, mas não foi por causa do cancro, porque eu enquanto tive cancro, fumei sempre. Menos, muito menos, mas fumei sempre. Certo. E agora? E eu deixei de fumar 10 dias antes de ser operada. Certo. Ok. Não fumei mais, exceto uma noite, pouco tempo depois de ter parado de fumar. E o meu marido continuou a fumar, não é? E ele estava na varanda, estava a fumar, e eu cheguei ao pé dele e disse, olha, pai, deixa-me dar uma passa. E ele disse, não, vá lá, tu está um bocadinho, só uma passa. E ele deu-me um cigarro e eu dei uma passa. Pronto. E eu, credo, como é que é possível? Olha, foi tão horroroso aquele gosto. Aquela sensação foi tão horrorosa, que ainda hoje, já lá vão 3 anos, e eu consigo lembrar-me da má sensação que tive Sim. quando dei aquela passa e Certo. nunca mais peguei, consegui aguentar-me e não pegar mais um cigarro. Espetacular. Porque eu, às vezes, tenho vontade de fumar um cigarro, mas, meu Deus, pensar só naquela coisa, naquele gosto horroroso, eu já Já não quero. Ainda bem. E às Boa, vezes, mas às claro. vezes Sorte. sonho que estou a fumar um cigarro. E depois digo assim, estás a fumar um cigarro. Ai, que bom, não me interessa, é só É só no sonho. É só o cigarro faz mal. Deixa fumar que faz bem. Que maravilha, sim senhora. Muito É bem. assim, a minha vida, o que mudou na minha vida por causa do cancro, praticamente não mudou nada. É assim, eu ainda estou a fazer medicação que me traz alguns efeitos secundários. Certo. E esses efeitos secundários eu sinto-os na pele, ainda continuo a sentir essencialmente nas mãos, porque as mãos gretam, fazem feridas e não sei o quê. Eu deixei de trabalhar por causa disso, porque não podia estar a trabalhar com as mãos cheias de creme, Claro. não é? E então deixei de trabalhar. Agora já estou reformada, tudo bem, estou na minha casinha, eu posso, quando me apetece ponho o creme, se não me apetece não ponho, ok, até faço tricô de luvas, Pronto. ponho o creme nas mãos, calço umas luvas e faço tricô, é verdade, que eu gosto muito de fazer tricô. E não tenho problema nenhum em dizer que tenho cancro, Boa. e não gosto, mas não gosto mesmo de ouvir as pessoas dizerem, tu estás cancerosa. Pois. Ai, que coisa horrorosa, meu Deus! Ai, Mas pela palavra? Sim, ou pela se palavra. For, tu tens cancro, não é diferente Exatamente. do tu és cancerosa. é- Eu é- entendo. o A palavra termo em si. cancerosa é Exatamente, estranha. é muito pejorativo. É muito pesado. Porquê? Pesada. Antigamente as pessoas não tinham cancro, estavam Tinham cancerosas. Pois. Ah, ok. Estavam cancerosas, não é? Certo. E portanto a gente via, a minha sogra, pá, já a sua alma, morreu cancerosa. Pois. Não, a minha sogra morreu de cancro. Pois. Como morreu o meu avô, que nem sequer conheci, não é verdade? Mas essa a conotação Faz dessa diferença essa palavra, palavra. é muito Concordo. pesada. Eu não posso, quando ouço alguém dizer, coitadinha, está cancerosa, eu, Não digam isso. Ah, é. não é para mim, Sim. eu não sou cancerosa, eu tenho cancro. Exatamente. Não Exatamente. é a mesma coisa. é a mesma coisa. E pegando nisso também, vocês acham que ter cancro, a própria palavra cancro ou o tema ainda é o tabu? As pessoas ainda se assustam muito com a palavra, ficam muito quase que aquilo se Acho. fosse. Sim. Sinceramente, As pessoas acho. ainda acham muito isso. E eu trabalhava no correio, já tinha cancro, ainda estava a trabalhar. E depois um dia uma senhora que habitualmente ia ao correio, chegou lá assim muito triste, muito coisa, não sei o que, porque estou à espera das análises do IPO, tenho cancro. E assim, eu disse, olha, eu também tenho. Olha, eu também tenho! Olha, eu também tenho. E a senhora ficou assim a olhar para mim, De género. como quem? Então, Ela está maluca, Está está a dizer aqui. isto assim.
Está aqui a trabalhar. Está Exatamente, aqui. é isso. Não é? É, Da outra vez é. fui fazer umas consultas ao centro, à Santa Casa e o meu estatuto de mulher com uma doença oncológica nos Correios dá-me a possibilidade de fazer exames e Ok. consultas e não pagar. Ok. Não é? E então eu fui fazer as consultas e depois quando saí, dirigi-me à menina do balcão, que era para ela me dar um recibo para eu assinar, porque Certo. depois aquilo vai para os Correios e eles pagam, não é? E a menina disse-me assim, não tenho que pagar nada, também quero. E eu disse, olha, não queira, Pois. não quero. Não, porque eu não pago, porque eu tenho cancro. Ai, desculpe. Não tem nada que pedir Pois. desculpa, ok, Pois. tudo bem. Claro. Eu tenho Mas é. e assumo. Claro. Sim. Eu tenho paciência, tenho que viver com ele e vivo com ele. Claro. Sim. Eu já disse, ele é meu amigo. Exatamente. Eu quero ter aqui durante muitos E anos. ele está Exatamente. portanto. Como ele está sempre certinho, não é? Eu faço regularmente os exames, não é? Sim, 3 sim. em 3 meses faz sotaque, faz as análises, vai-se ao médico. Sim. Já passaram 6 anos, eu pensei que no fim de 5 estava livre, afinal não estou nunca. Não é? Pois não. Nunca. Sim. Pois. E eu toda contente, 5 anos já... Não é assim. Mas olha, foi igualzinho. É meu amigo, Sim. quero viver com ele e quero que ele me deixe viver. Claro. Exatamente. É bom Pronto, sinal. é só bom. isso. Enquanto ele estiver aí, É maravilhoso. não é? Eu já É disse. porque está também. Enquanto ele está aqui, Sim. estamos Aham. cá os dois. Exatamente. Quando ele, Exatamente. quando Não ele não pode- estiver, eu também não estou. Exatamente. E não há como tirá-lo. E o meu também não Pronto, acho. não Sim. há como tirar. Portanto, Por isso Claro. somos duas iguais. não é? É mesmo isso. Que assim. maravilha. Porque, lá está, vocês têm as duas cancro no pulmão, têm exatamente o mesmo tipo de cancro que se chama... Adenocarcinoma. Exatamente. Exatamente. Obrigou-me a isso mesmo, decorar bem. esta palavra. Ah, eu Com não. certeza. Eu não sei. Sei que deve ser isso. Mas sim. Com algumas diferenças que são, no caso da minha mãe, ela foi operada e conseguiu tirar o nódulo. Só que depois da cirurgia, e corrijo-me se eu estiver errada a dizer alguma coisa, depois da cirurgia retiraram daqui da pleura, fizeram umas análises e perceberam que ainda havia micrometástases. E daí manteve-se este estatuto de estadio 4 por causa da presença destas metástases que nós não sabíamos para onde é que elas podiam migrar, se podiam ou não. Então mantiveram a medicação para evitar que estas micrometástases crescessem e ali ou noutro sítio qualquer, mas para já, tanto quanto nós sabemos, elas continuam ali, sossegadinhas, lindas e maravilhosas, e não há nada. Exatamente. No caso da Dona Mafalda foi diferente, Certo. porque... Eu não pude ser operada porque Exatamente. no sítio em que ele está Está é junto a uma inoperável. artéria. Ok? Por isso, se operassem, em princípio, eu morreria porque não dava para o tirar. Pronto. Sim, está juntinho a uma artéria, E ele que- diminuiu, mas diminuiu para junto da artéria e não para longe da artéria, então ele não Pronto. operava. E como é que se descobriu que eu tive Ok, cancro? era a próxima Sim. pergunta. Linda! Elas já vão. A próxima Claro, pergunta claro. era como é que foi o diagnóstico? Sim. Aham. Como é que Ele aconteceu? foi assim muito engraçado. Eu comecei a emagrecer muito, 3 anos antes. Corri os médicos todos e começaram a dizer que não tinha nada, que não era daqui, não era daqui. E quase no final, antes de eu saber que era cancro, comecei a desmaiar. Desmaiar não, era Tonturas, perdas uma de visão. tontura que eu dizia que era como 2 fios. Estão a ver 2 fios? Quando se juntam, dá um curto-circuito. E então isso dava-me uma sensação que ia cair, mas eu conseguia chegar sempre aos sítios, sentava-me e passado, sei lá, 1 minuto eu estava ótima. Mas comecei a ter uma dor de cabeça esquisita, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E houve um dia que eu já tinha ido ao médico várias vezes, ao hospital, posso dizer que era o da Póvoa, e que me diziam sempre a mesma coisa, que isto eram enxaquecas, e davam mais uma pastilha, mais outra pastilha. E a última vez que eu vou ao hospital, vou com a Joana, ao da Póvoa. E então o médico passou uma receita com Benurons e ansiolíticos, montes de coisas. E eu disse assim, Joana, este gajo não percebe nada. E eu não tenho Não sabe enxaquecas. Eu tenho uma dor momentânea, assim, tipo uma fisgada, que dá um desequilíbrio, eu sinto-me, aquilo sossega, passa e vamos embora. Mais engraçado. Chegámos à porta da farmácia e a Joana corre tudo e perdeu a Tínhamos receita. perdido a receita. E eu disse, perdeste a receita, Joana? Isso. Maravilha. Era porque não era para tomar. Era porque eu não precisava tomar, não te Sim. disse. Mas sabes uma coisa, já que estamos aqui, Vamos jantar. vamos jantar um bacalhau com natas ou um sítio que nós as duas adoramos. Eu não sei o que é que ela pensou, ela devia pensar que eu era doida.
O problema é que no dia seguinte, ao passado 2 dias, Não, no dia seguinte. foi no dia seguinte, eu não me consegui pôr a pé. Não, estava na cama, não saía da cama. E eu dizia, Joana, hoje não me consigo pôr a pé. A Joana estava fora e, passado um bocado, diz-me, eu vou-te buscar. Não, estava em casa, passei o dia todo em casa. Ou foi? Olha, não sei. E pensei disse-me assim, vamos ligar para o São João. Não, vou ligar para a Saúde 24 Exato. e vou mentir. Vou dizer que estamos numa morada, que era Valongo, a casa de uns amigos, porque sabia que assim iam mandá-la para o São João. O hospital de referência ali era o São João, não iam mandar para a Póvoa. Então menti. Não quero dar sugestões, mas às vezes as coisas têm que ser. Tem que ser uma pessoa feitas. tem que fazer o Exato. É verdade. Olha, se não era ela, olha. E não então era- liguei para a Saúde 24, Tinha- conto isto tudo e digo que estamos em Valongo. Eu obriguei a vestir-se e tudo, que ela estava de pijama, que era para parecer que estávamos realmente na casa de alguém. Pois. E eles dizem, não, realmente com esses sintomas vai para o São João e vamos deixar o INEM de alerta se precisar a meio do caminho. E eu fiquei logo, bem, alguém está a achar isto mais grave do que o que acharam até agora. Pois. Pronto, e vamos para o São João. E vamos. Atuação totalmente diferente, não é? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Era uma médica novinha, amorosa, faz-me tudo o que vocês possam imaginar. E às 2 da manhã, ela disse-me, então, como é que se sente? E eu disse, doutora, já tive esse pai 5 vezes. A sensação dos fios juntarem e não juntarem. Diz ela, bem, então, vamos fazer um TAC, mas vai de cadeira de rodas. Eu disse, sim, senhor. Com De cadeira de rodas. Vou de leia, vamos embora. Era, claro, eu toda contente de fazer o TAC. E eu ia, juro-vos, pela minha saúde toda, que é pouca, mas é matar, que eu disse, pronto, olha, fazer um TAC e eles vão me mandar embora na mesma, porque isto não deve ser nada. Deve ser uma coisa qualquer, não sei o quê, mas não é. Venho-me embora do TAC, passado pai 1 hora. 1 ou 2, nunca mais ninguém dizia nada e eu vou correr as boxes todas a ver se algum médico me dizia alguma coisa. Estou à porta, a minha mãe tem problemas de um ouvido, não ouve muito bem. Estamos à porta e eu ouço o médico sussurrar. Não chamaram a neurologia, ainda não a internaram. Mas eu ouvi, ela não. Eu não. E então caiu-me tudo. Pensei, pronto, é um aneurisma, é algo deste género, eles estão aflitos, vai ser alguma coisa assim mais emergente. Exato. E entretanto internam-na. Vamos lá para cima, para o internamento, separam-nos para falar comigo. Então aí, meu Deus, eu achei que ia morrer. Estavas sozinha, Afinal não era desculpa nada. interromper-te. Estava sozinha. Bem, mas Aguentava. eu em 2 segundos apareci na sala. A Joana também disse. Ela em 2 segundos apareceu. E eu disse, não. Então para ir chamam a Joana e não é bom. Pois. Nem Mas não foi por pensar. nada, mas não foi por nada. Foi só para ela se ir preparando e para me fazer algumas perguntas para ir fazendo o roteiro preenchendo. daquilo que Ah, precisava. Mas eu é que não sabia. Aí, Pois. olha, eu acho que foi o único momento em que eu tive medo. Ok. E eu pensei, pronto, eu não tenho hipótese nenhuma, eu vou morrer. Porque Pois. para chamarem a filha ao lado e não me contarem, Sim, Pois, há alguma coisa exatamente. aqui e então que eu já vai entro na acontecer. enfermaria e digo, o que é que se está a passar aqui? E eu já disse, mas não é Não nada. é nada, só estão a fazer perguntas. Só estão a fazer perguntas. É que eu queria saber Claro. porque é que eu tinha. Eu tinha uma massa, Sim, porque depois isto leva um internamento de 30 e tal dias. 31 dias. Em que mais exames, mais análises, mais isto, mais aquilo, chama a neurologia, chama aquilo, chama aquele outro, chama não sei o quê, e entretanto percebe-se que há uma Isto- massa no Isto cérebro tudo. que não se sabe o que é, mas que parece ser uma massa tumoral. Então tem que se operar, porque já se tinha feito exames, a minha mãe Tudo. passou pelas especialidades todas. Todas. as especialidades. Todas. E não se detectava nada. Endoscopias, colonoscopias a frio. Tudo. Porque senão ia demorar mais 4 dias, já não aguentava mais ao hospital. Eu disse, não, vai ser a frio, eu aguento. E aguentei. Pois. E a médica disse, não sei como é que aguentou, porque o seu intestino é com tantos nozinhos, tantas curvas, Mas fez. que eu cheguei a um ponto e disse assim, calma, oh, doutora, deixe-me respirar um bocadinho, que eu só me tenho que mentalizar. E ela, não vou fazer, vou parar. Eu disse, não vai parar não. 2 minutos. E foram 2 minutos. Disse, pode continuar. Vamos embora. Foi a pior coisa que eu fiz até hoje. Não volto a fazer a frio, não faço mesmo. Mas pronto, correste as especialidades todas. Tudo, não havia nada, Não se via nada. Operar a cabeça. Pronto. Pronto. Tirar a massa, que era do tamanho de uma bola de ténis, Exato. e tirar. Uma Pronto. bola de ténis. Uma É- bola de é ténis. grande. Grande? Não fazia a menor ideia que era grande, que era pequena. Deixei, não deve ser grande. Pois. Nada, nunca tive aquela consciência, ou não queria tê-la, Sim. que ainda não possível. consegui entender isso em mim, se eu não a queria ter, se eu achei mesmo, mas eu nunca fui Não era com nada. medo, fui para a sala de operações e só disse o nome das minhas filhas a rir-me, que bebia bilarinho e que fazia comidas, podia ficar sem fala, podia ficar sem poder andar, todas as complicações que há, Claro. sendo Cirurgia ao operado ao cérebro, cérebro, não é? Claro. Depois de fazer a operação, mal lembro perfeitamente de me perguntarem o nome da sua filha, Joana Gonçalves Maria. E ele começou-se logo a rir. Claro. De onde é eu, Vilarinho? E eles, pronto, falar, está porreiro. Sim. É, não afetou nada. Nada. Depois fui lá para aquela sala onde vocês apareceram todos, que o meu filho Gonçalo foi um horror, tive que o mandar embora. Os Porque eu neurocríticos. pensei que ele ia morrer ele.
Ele não falava, ele estava branco como a cal. Não conseguiu dar-me um beijo, não conseguiu dizer olá, mãe, nada. E eu, Gonçalo, vai-te embora, por favor. A mamãe está ótima. E estava. Sim. E correu tudo bem. E correu tudo bem, muito E bem. entretanto é desse tumor que te tiram que se percebe que afinal Havia podia metade ser do pulmão. Exatamente, podia ser um tumor primário, cerebral, mas não era. Aquilo já era uma metástase que já tinha ido pulmão e que já tinha, como a Ana disse bem, foram micrometástases que se espalharam e uma delas alojou-se no cérebro e cresceu. E ficou ali e acabou por dar sintomas e ainda bem. E ainda bem. E pronto. E por causa daquela médica. Porque se não era Exatamente. aquela médica, mandaram fazer o TAC. Sim. E eu ainda andava aí a fazer exames e colheitas de sangue e era sempre da menopausa. Sim. Eu estava a emagrecer porque era a menopausa. Pois. E eu não tinha mais nenhum Mas sintoma. normalmente as mulheres engordam na menopausa, como é que Não, emagrecia? depende. Algumas, Algumas a maior emagrecem. parte engorda, mas Sim, algumas Emagrecem. E eles dizem, Pois. isso é da menopausa. Eu disse, mas eu não estou com a menopausa desde os 45 anos. E eu tenho 49, quer dizer. Depois, como Será é que uma foi mera- 4 anos depois? Mas pronto, olha filha, foi assim. E então, E depois pronto, vieste depois embora, vim-me embora. e depois começaram as quimioterapias, quimioterapias, as radioterapias. Depois foste aprovada pelo Infarmed a muito custo para fazer Fui. imunoterapia, imunoterapia. que é uma espécie de medicação biológica em que, para o senso comum, para ser mais fácil de explicar, ensinamos o nosso próprio corpo a combater aquelas células Cancerígenas. malignas, a tentar bloqueá-las, para ser um bocadinho mais fácil de... Claro que isto é muito mais complexo que isso, Claro. Sim. mas para tentar explicar mais facilmente é isso. E atualmente não fazes nada e só estás a vigiá-lo. Pronto. Só o vigio ao meu amigo e pronto. E está tudo Só que bem. deu-me cabo da suprarrenal, que foi o que me estragou a vida. Certo, certo. Porque agora tenho que tomar hidrocortisona, não é verdade, para o resto da minha vida, porque a Certo. fulana aqui dentro não quero trabalhar, Deixou de trabalhar. deixou de trabalhar e pronto, é só isso. De resto é 3 em 3 meses fazer um TAC, 3 em 3 meses ir ao médico e 3 em 3 meses fazer análises. Até para já é só isto e espero que seja sempre assim. E ao descobrir o diagnóstico soubeste também de uma maneira E a descobrir muito é que foi muito. complicada. Essa é que foi muito complicada. Sim. Porque ninguém me dizia, não é? A Joana já sabia e eu não sabia que a Joana sabia. A Joana teve todos os dias comigo, todos os dias lá ia dar um jantar, comprar uma comida toda que eu quisesse. E um dia estávamos a sair, eu já estava tão esquisito não me darem a resposta do que é que tinha saído da minha cabeça. E vai um médicozito novo, não quero dizer o nome, me apetece, que eu lhe digo, doutor, olha doutor, então já chegou, Ainda não sabem nada. ainda não sabem nada. E ele vira-se para mim muito friamente, muito estupidamente, e diz, minha senhora, eu já lhe disse que a senhora tem um cancro. Eu quase que morri, que não morri, caiu com ódio. E virei para ele assim, olha, então o senhor a partir de agora vai mandar, já sei o que é que tenho, vou-me já embora. Vai-me internar em psiquiatria porque eu estou mesmo doida. Ok? E arranquei, fiz a mala, que eu ia-me embora. Pois, claro. Ele diz-me que já me Aquilo tinha daquela dito. maneira. E não, porque tinha-me dito. Eu disse, tá louco, eu estou louca. Pois. Se alguém ela me diz-me dizia uma coisa que eu destas, tenho eu um não sei. cancro, primeiro ao lado da minha filha, que por acaso sabia, Sim. Mas podia não saber. ela morria, eu ficava de certeza a tratar dela, ou ela dava-lhe alguma coisa. Aí acho que nos dava uma coisa porque eu tinha medo da Joana. Mas a Joana como reagiu bem. E depois veio cá dentro explicar que já sabia ela. Mas eu fiquei louca. Eu fiz a mala, disse que me ia embora, eu tirava um tempo de responsabilidade. Aí reagi muito mal. Porque Não foi bem dada. foi muito bruta, muito estúpida, ainda por cima a dizer-me que já me tinham dito. Quer dizer, 31 dias, que eu já dormia hora e meia por dia. Durante 31 dias dormia hora e meia por dia. Um gás que eu só queria que me dessem uma vassoura para eu limpar. Eu corria, eu gastei 3 pares de chinelos em um mês. Eu dormia hora e meia, os olhos abriam e eu acabou, não durmo mais. E não vou estar na cama aqui, vira para a direita, vira para a esquerda, que tem outras pessoas, certo? Sim. Pois. Então eu vinha cá para fora, ia fumar o meu cigarro que o médico me deixou, tinha uma esplanada maravilhosa. E eu também tive muita sorte. Tinha uma esplanada porreira, foi um ano que novembro Não era frio. não era frio, estava um ano maravilhoso. Vinha ver televisão, falava com os enfermeiros todos que eles vinham fumar ao mesmo sítio que eu. Por isso eles riam-se comigo, eu ria-me com eles, via televisão até chegarem os médicos todos e começarem com a vigília e tomar o pequeno almoço. E pronto, foi a minha vida durante 31 dias. Sim. E no teu caso, lá está, o receber da notícia não foi má pela notícia em si, Não, mas foi a pela maneira forma como foi me deram. dada. Foi péssimo. Porque nós na altura, eu e o Orlando já sabíamos e não achávamos que devíamos ser nós a transmitir a notícia à minha mãe, até porque Pois. nós não sabíamos como é que ia ser o processo do tratamento, como é que se ia começar, então não Não, queríamos estar a não. dar
meias notícias. Sim. Então achamos que realmente o médico que estava a acompanhar-se, que deveria ser ele a fazê-lo. E deveria ter acontecido assim. Mas pronto, houve este percalço. Pronto. E depois fomos nós próprios a explicar e a pedir mãe fica, porque ainda falta mais uma coisinha ou outra. Mas e depois eu nós tive- explicámos-te tive tudo. para ir embora. E pronto. E Foi. E a Joana ainda porque depois o médico disse que queria vir falar comigo, depois me dar esta notícia e eu reagir assim, no meio do corredor, e a Joana disse, doutor, é que nem penso em ter com ela aqui. Não. Agora, Não mexa na agora, fé. Não mexa. Pela sua saúde. Agora deixe estar. E eu nunca mais me esqueço de entrar dentro da enfermaria, onde estavam todas, e disse, já sei o que tenho. E elas todas olharam para mim, eu tenho um cancro. E elas, estás a brincar? Tenho um cancro, o gajo acabou de... Eu nem disse médico. Pois, O claro. gajo acabou de me dizer, elas todas. Mas ela está zangada por ter um cancro, está zangada porque o médico lhe disse. Pois. Porque eu vou-me embora porque eu estou maluca, vou assinar um termo de responsabilidade. Eu tinha lá todas as colegas, Pois. que se ele fosse dizer uma coisa dessas, Elas não também ouviam. ouviam, claro. Por isso eu vou-me embora porque também tenho que ir para a psiquiatria, porque ele diz que já me disse. Pois. E elas, está tolo. Eu, pois está, mas eu é que vou para a psiquiatria. Depois a Joana chegou com muita calma e lá me deu a volta e eu fiquei mais uma semana, nem Sim, isso. espera aí. Pronto, a minha história está toda contadinha. Exatamente. Pronto, Agora e o teu? passamos Como é que aqui. A minha também foi muito engraçada. É verdade. Menos atribulada, mas engraçada. Muito menos Menos atribulada. atribulada, muito menos atribulada. E então, num dia estou no ginásio Muito fit. e deito-me numa daquelas máquinas de fazer ginásio, não é? Sim. E quando me deito, sinto assim um toque. Eu, parti uma costela, que chatice. Bem, acabei a minha aula de ginásio, não Ai, é? acabou. Era como Ah, eu dizer, acabou com certeza. Claro. Depois cheguei cá abaixo, meu marido foi-me buscar e eu disse, olha, eu acho que parti uma costela. E consegues respirar bem? Consigo. Mas eu ouvi assim um barulho e acho que parti uma costela. Eu tenho osteoporose, portanto, Ok. partir uma costela... Poderia ser seria normal. poderia ser, Ok. não é? Fui à médica de família e ela disse, vamos fazer um raio-x. Ok. Prontos, e lá fui fazer o raio-x e no raio-x a costela está rachada, sim senhora, não está partida, mas há um nódulo no pulmão. Há de O uma coisa. raio-x, Ok. há um nódulo. Sim, Era, sim. era mesmo assim, um nódulo. E eu fui mostrar aquilo à médica, não é verdade? E a médica disse, tem aqui o nódulo, isto é para ser vigiado. Ok, tudo bem, pronto, na boa. E entretanto, a médica aconselhou-me a ir à consulta de pneumologia Ok. no hospital da Vila do Conde. E a médica pneumologista aconselhou-me a usar aquela máquina para a gente dormir, O CPAP. porque eu tenho a apneia do sono, Ok. tenho eu e tenho o meu marido. E então, uma altura, havia duas máquinas, Ui, cada, vai ser lindo. uma em cada mesinha de cabeceira. Parecia um filme de ficção científica, Olha, aquele quarto. aquilo- barulho, faz aquilo é barulho. horroroso. Faz muito Mas por barulho, acaso não faz. fazia muito Não? barulho. Ai, o meu pai muito fazia. barulho. O meu marido fazia um barulho Fazia. que eu não conseguia dormir. Não, aquela nenhuma nem Ok. outra. Mas é assim, Ainda bem. eu dormia com a boca aberta e ressonava. Pois. Secava-me a boca. Ok. Então a máquina tinha um dispositivo para umedecer a boca, que não trabalhava. Não fazia efeito. Ok. Trabalhava, mas não fazia efeito. Eu digo, Ok. para que é que eu estou a dormir com esta treta? Se eu continuo a dormir com a boca aberta, continuo a ficar com a boca seca, continuo a acordar porque não respiro, não quero isto. E acabei com aquela Máquina. coisa da Ok. máquina e pronto. Mas entretanto, a médica viu o relatório que eu Certo. tinha trazido de quando fui fazer o raio-x, não é? E ela disse-me, tenho aqui o nódulo, se calhar está na altura da gente voltar a repetir este exame. Ok. E eu fui repetir o exame e o exame não tem nódulo. Ok. No exame não aparece lá o nódulo, não é? E então fui à médica mostrar o resultado do exame e diz ela, então como é que é? Há 2 meses atrás tinha o nódulo no pulmão e agora já não tenho. E eu fui ao hospital onde tinha feito o exame e disse, olha, passa-se aqui alguma coisa. Porquê é que este relatório diz que eu tenho um nódulo e este não diz que eu tenho um nódulo? Certo. E o enfermeiro apeteceu-me dar no murro, diz-me assim, porquê? A senhora quer o nódulo? Ai. E eu disse assim, olha, eu não quero, mas se ele estiver lá, eu quero saber que ele está lá. Claro. Pronto, não é? E então o médico corrigiu o relatório e o nódulo continuava lá, sim senhora, 9 milímetros. Ok. E depois a pneumologista disse, então se calhar vou mandá-la para o IPO para vigiarmos Estudo. isto. Ok, tudo bem, vou para o IPO, qual é o problema? Vou para o IPO como vai tanta gente, também vou, na boa, não é? E depois o médico, portanto isto foi em dezembro de 2021 e em fevereiro de 2022 eu fui operada, porque assim estava ali o nódulo, vamos tirar o nódulo para Ok. ver o que é que se passa. Ok. Pronto.
Fui operada no dia 22 de fevereiro, saí do hospital no dia 24 de fevereiro, no dia que começou a guerra da Ucrânia. Ok. É verdade. Portanto, só estive lá aquele dia quando a gente entra, para depois de ser internada, é um dia tenebroso. Ainda era preciso fazer o teste à Covid. Pois. Portanto, 2022, quem ia ser operado ainda tinha que fazer o teste da Covid. Claro. Vais cedo para fazer o teste da Covid, depois vais fazer análise, depois vais fazer não sei o quê, depois esperas o resultado do teste. Tu estás ali um dia inteiro, não comes nadinha, nadinha. Às 4 horas da tarde sobes para o internamento e és operada quase à meia-noite. Pois. Certo. Enfim. É o que é? E pronto. E, portanto, tiraram-me o nódulo não tinha nada. Ok. O problema estava no líquido da pleura. Pois. O médico disse, o nódulo não tinha nada, estava limpinho. Ok. O problema está no líquido da pleura. Só depois de eu ser operada é que o médico me disse. Pois. Eu li o relatório, não é, que diz adenocarcinoma Mas do não se estadio percebe. 4. E eu disse, o que é isto? Claro. Isto é cancro. Pronto, está bem, ok, tudo bem. Foi assim? E eu até acrescento aqui uma pergunta que a minha mãe não tem, porque quem deu a notícia fomos eu e o Orlando. Sim. Mas no caso da Ita, como é que foi? Dar a notícia à família? Como é que foi dizer? Eles também foram acompanhando, se calhar, digo eu, não é? Sim. Eu depois mostrei o relatório a eles. Mostrei à Ana e acho que disse ao Nuno, acho que não mostrei ao Nuno, não é? Mas o meu marido reagiu muito mal. Ok. Ele reagiu muito pior do que eu. Ok. E eu comecei a ficar estressada, porque para mim não estava tudo bem, Pois. não é? E ele não. E para ele não. Se eu dizia, ai, que não sei, o que é que foi? O que é que tens? O que é que não sei? Olha, sempre em cima de mim eu dizia assim, Jorge, olha, vou-te pedir uma coisa, dá-me espaço. Pois. Dá-me espaço. Eu tenho cancro, ok, tudo bem, mas não tenho dores do cancro, porque o cancro do pulmão não dá dores. Certo. Não é verdade? Portanto, eu não tenho dores. Claro. Se me dói alguma coisa, é por outra coisa qualquer. Não Mas tem já a ver com o doeria, cancro. se não tivesse. Deixa-me, dá-me espaço, que eu estou a ficar sufocada. Não é? Porque ele sempre em cima de mim queria-me levar ao correio, queria-me buscar ao correio. E eu, habituada a andar para cá e para lá, pois já nem podia fazer caminhadas, eu não sei o que mais. Ai, meu Deus. Foi assim um bocado Ok. complicado para ele, mais Pronto. para ele do que para mim. Muito bem. Os meus filhos, olha, eu disse, menino, tenho cancro, pronto, ok, e agora? Agora eu vivo com ele. Sim, o Mano não sei, acho que ele sempre levou a coisa de forma muito tranquila. E lá está, esta forma de estar delas, as Pois. duas, na Pois. verdade, facilita Ajuda. muita coisa Claro. para nós. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu fartei-me de dar na cabeça à minha mãe, não é? Porque ela, quando nós íamos falando sobre as coisas, ela ia dizendo, mas eu não sei o que é isto. Oh, mãe, então perguntas. Como é que te dizem é isto e tu vens para casa sem saber, mas não perguntas? Tens de perguntar para Claro. saber o que é, o que é que vai acontecer e não sei o quê. Perguntar. Até que finalmente ela arranjou um caderninho É verdade. para escrever as perguntinhas. Então lá é ela para a médica: olha, eu quero saber o que é isto, o que é isto. Eu, graças a Deus, não é? Muito bem. Porque Eu tenho esse livrinho. a única Andai forma comigo. que nós temos de lidar com a informação é termos É saber. acesso à informação. Claro. Então Pois. precisamos de saber o que é que são as coisas para podermos saber, ok, é isto, Claro. é mais do que isto, é menos, como é que vai ser, como é que não vai ser. Tirando isso, foi relativamente tranquilo. A única coisa que de facto me fazia confusão era ela não perguntar, ela não querer saber. Era do tipo, ok, é para fazer, vamos fazer, está bem. Mas não Mas vais sabia. fazer, exatamente, Mas porquê? eu também Qual é o eu fui objetivo e não assim. sei o quê. Pois. Não. Eu não queria saber porque eu achava que ia decorar tudo bem. Para que é que eu queria saber e meter alguma coisa na cabeça? Primeiro, também tenho que dizer a verdade. Do lado da Joana eu tenho um apoio enorme. Pois é. O Orlando Mas sabe, Orlando é médico, sim. porque ele vai se mexendo. Por isso, eu não, nem, como eu te disse, eu não sei o nome do meu cancro. Só sei que ele é um cancro porreiro que está aqui. Sim. Agora, fazer hemodiálise, sim senhor, é para fazer quantas sessões, não interessa. Hemodiálise não, químio. Oh, pois, químio. Estás a ver? É para fazer, como é que chama? Radioterapia. Marca, não marca, põe. Olha que isto vai queimar, vai ter de pôr muito creme. Eu disse, está bem, vai passear. Praticamente não pus creme, não tenho uma única queimadela. E foram 31 dias seguidos a fazer a rádio todos os dias. A partir daí, a imunoterapia. Também não gostava nada. É só o problema das veias. Tenho umas veias horrorosas. Mesmo com a quimioterapia. Com a não quimio tiveste só mal via disposto, no terceiro mal dia, disposta, ficava um ficavas bocado mal depois. disposta. Mas vinhas bem. Vinha a não, houve alturas que vinha a conduzir. Sim. Sim. O grande problema, depois deixei de vir, porquê?
Porque dava muita vontade de ir à casa de banho, eu tinha que parar, porque eu fazia mesmo xixi. Não valia a pena, não pode dizer outro nome, porque aquilo era, quando sentia, tinha que ir. Pois. Não dá para dizer assim, para no próximo. Não dá. Não, tem que ser aqui. É aqui. Sim. E então aí comecei a ir-me buscar. Sim. Porque senão eu sentir-me bem para conduzir, eu sentia. O problema era mesmo só esse. Ou então Sim. ainda pensei, por uma fralda, e se tiver que ser, vai ser na fralda. Pois, exato. Não havia problema nenhum. Eu não me deixava de ser quem só por pôr uma fralda. Claro. Eu, Sim. eu acho curioso que vocês lidem da maneira que lidam e acho fantástico, brilhante, excepcional. E ainda bem. E ainda bem, porque para vocês nós e para próprios vocês é maravilhoso também. e para a família Exatamente. também. Mas acho engraçado que a Ita começou num pormenor que eu achei que a minha mãe depois ia pegar e não pegou, mas eu vou lançar aqui porque acho engraçado. A única coisa, se calhar, que mais chateia, que mais incomoda a Ita é o cabelo. E o único medo que a minha mãe teve exato. foi qual? Acho que eu não perguntei essa. Quando eu soube que tinha cancro, a primeira pergunta que eu faço ao médico, a Joana diz, faz perguntas. Eu, ok. Chego Não, lá. não, até foi antes, mãe. Eu Foi estou antes. aninhada contigo na esplanada. Quando tu sabes aquilo do médico, o médico disse que Sim, tem cancro e não sei o exato. quê, ligo ao Orlando para te explicarmos, para tu te Exato. acalmares e não sei o quê, e a única pergunta que tu fazes é: Mas vai-me cair o cabelo. Foi. E a Joana disse, mãe, só queres saber e isso? eu lembro de Só. ficar assim, mãe, mas vais passar por químio, isto vai ser Faz mal. doloroso. Eu só quero Tu saber tens se eu um vou perder o grande ela. cabelo. Eu só quero saber se tu E, vais perder e o sabem cabelo. porquê que eu fiz esta pergunta? Então, vocês vão saber. Porque no dia anterior, eu ia cortar o cabelo, antes de ir ao médico. Sim. E eu disse, não, o cabelo a mim não me vai cair. Eu vou cortar o meu cabelo. Quem manda sou eu. Pois. Sou muito assim. Sim. E tive com a máquina na mão. Mas disse, hoje não, amanhã ainda vou ao médico. Mas foi por um bocadinho. E quando entro à beira do médico, ele disse, tem alguma pergunta para me fazer? Eu tenho. Vai-me cair o cabelo? Vai-me cair o cabelo? E ele ficou assim a olhar para mim, a Joana. E ele, não, a sua quimioterapia não vai cair o cabelo. E eu saio. E mais, não Nada. fiz. Mais Ela, então, pronto. nada, Se não pronto. vai Eu cair, só vamos. queria saber, vamos embora para fazer a quimio. vamos. É verdade. Mas eu não fiz quimio, eu não fiz rádio, eu não fiz Não, imuno, eu não fiz precisamos nada de nada. É o comprimido de químio, Não não é? preciso. Só. É só o No comprimido não é quimio. Aí o comprimido não é Não é? químio. Não, É bom não. explicar então. Eu perguntei à médica Que lindo. se bem. o que é que era aquele comprimido. E a médica disse, isto não é quimioterapia. Ok. Ok. Não é químico, é uma medicação para impedir que as células cresçam e se espalhem. Não é quimioterapia. É tipo uma Ok. contenção. Porque eu pensei assim, isto é uma quimio oral? Oral. Não é. Ok, Não. melhor. Então, Ok, muito bem. Claro que Sim, sim. senhora. Tá bom. Temos muita sorte. Sim, eu acho que no meio disto tudo, aquilo que a mim me faz mais confusão e que no caso da minha mãe pelo menos foi mais difícil foi o ter consciência de que a partir de agora, não é só elas, é qualquer doente oncológico, a Sim. partir do momento em que é um doente oncológico, nunca mais deixa de ser um doente oncológico, não é? exato. É uma coisa que efetivamente vai ficar para a vida. Olha, mas já que tu torceste toda. Não, né? E portanto é preciso ter consciência que há algumas coisas que não são da mesma coisa. Por exemplo, a minha mãe, quem conhece a minha mãe sabe que ela adora andar à chuva. Sim. Uma coisa tão simples como andar à chuva. E um doente oncológico mal ou bem, o sistema imunitário não tem a mesma Não, capacidade que tinha antes de. Portanto, Sim. a minha mãe tem que se controlar quando quer andar à chuva. A não ser que, pronto, que ela esteja preparada para lidar com as consequências que podem daí advir, não é? Se estás, ok, tu és uma adulta, eu não posso fazer nada, não é? Mas Claro. tens que ter consciência. Há Ok. uma série de cuidados que têm que ser mantidos, pelo menos com a ideia de manter a mesma qualidade de vida durante mais tempo, Claro. não é? Depois de ser um doente oncológico, ela continua a aspirar, não é? Algumas coisas mudam, Exatamente, claro. algumas coisas mudam e vai ser assim para sempre, não é do tipo, Claro. pronto, eu agora vou deixar a medicação, vou deixar de ser uma doente oncológica. Não, Sim. deixa. isto nunca mais vai ser a mesma coisa, não é? Sim. Claro que isso não tem que ser... Impeditivo de, não é? Exatamente, não é? Não tem que ser um rótulo, uma coisa que nós carregamos como um peso para o resto da vida. Não, é Certo. só termos consciência de que não podemos olhar para a vida da mesma forma, nem levar exatamente Mas olha, com a mesma eu também. leveza. Pois, olha, eu sei, não é? Mas eu acho que Porque, devem. claro, Eu acho que depende. com a devida precaução. Pô, é isso. Devem levar a vida nesse, pois, da a mesma questão é que não maneira. Mas eu não existe quero a precaução, para que é que eu do quero género. precaução? Eu quero viver a minha vida enquanto Exato. como eu quero. Ou Quero então andar- esta decisão. Mas Pois, há muito eu também tempo- aceito e concordo. Exatamente. É uma decisão como outra qualquer, Já há mas... muito tempo que não ando à chuva e eu. Vamos ver se chove, vamos ver se chove para ir para a É que chuva. não chove. Mas Olha se chove. em relação ao sol, por exemplo, Sim. e eu o sol Durante já muito tempo também não pudeste Não. apanhar. já tenho mais cuidado, não é? Já Certo. ponho mais creme por causa do sol, já ponho chapéu, já ponho não sei o que mais e não estou muito tempo na praia ao sol.
Que era o que eu gostava, estar ali, estorricar agora, olha a paciência. É isto. Há uma este- precaução. Sim. Exatamente, não é? Mas eu acho que isto foi o mais difícil. Foi Certo. o ter consciência que isto não é como uma constipação que a gente cura e passa. Certo. Não é? Não, é uma coisa que Oh, se vai, Ana, mas mas eu acho que quando as pessoas pensarem assim, não temos a positividade que nós temos neste momento. Se calhar, Pois. se calhar. E eu se começar a pensar, eu não posso fazer isto porque tenho um cancro, eu não posso fazer isto porque tenho um cancro, Pois. eu não posso apanhar frio porque tenho um cancro. Sim. Eu noto a diferença. Pois. Eu vou ver um jogo de futebol do Gonçalo à noite, nos outros 2 dias estou constipada. Pois. Não é? Ou a sensação de constipar, o nariz a pingar. Coisa que eu nunca, era raro ter uma constipação. Sim, a minha mãe Percebes? igual. Eu noto que há diferenças, mas eu não vou estar a não ir ver um jogo do Gonçalo Sim. porque vou ficar com o pingo no 2 dias. Não vou. Sim. Pois, exatamente. Percebes? lá São- está. Qualquer dia deixamos de viver. Claro. Pois. Sim, Percebes? sim. E para isso, vou ser aí muito como o meu pai, que cada vez o percebo mais. Viveu até por pouco tempo, mas viveu Sim. como Como quis. queria. Pois. Pois. Ok? Sim, E ele sim, sabia sim. que se tivesse um bocadinho mais de cuidado, vivia muito. Pois. Pá, mas ele, para ele deixar de fumar, deixar de beber o seu whisky, deixar de beber o seu copo, não era vida. Pois sim, então ele Pronto, não quis. então ele foi até a Exatamente. última. Pois. Não é? Sim, sim. E eu aí sou muito como a tua mãe. Acho Sim. que nós devemos continuar a viver. Oh, pá, uma precaução ou outra. Não andar tantas vezes à chuva, mas andar uma, qual é o problema? Pois, uma não. E para o sol não se pode apanhar, põe-se um bocadinho mais de creme. Exatamente. Mas temos que apanhar sol, até que Creme. faz muito Até que bem. faz E bem, sol é e importante, chapéu, eu claro. não gostava nada de chapéu, agora chapéu. Eu por acaso acho que não ponho. Pena. Às vezes pões, Ponho. mas já punhas, Já antes punha, aqueles né? de palha, É, esse já gostavas. gostava. sim, já Por- gostavas. Sim, mas eu ponho porque gosto. Gosto. Exato. Exatamente, Não é? para ir passear, para ir andar, para ir a caminhar, agora na praia, estar ali deitado ao Ah, isso sol, não. com o chapéu na cabeça. Isso eu não dá, consigo. põe, Não, dá. nem acho que nunca pus. Tens nem que vou ter pôr. um boné com aquela pala aqui, não deixa apanhar sol na cara. Pois, depois não Ah, fica eu não posso bronzeado. apanhar sol na cara. Mas eu gosto de ficar morena. Eu também. Aliás, é o que eu digo. Às vezes tu digas assim, tens rugas, opá, não apanhasse tanto sol. Opá, mas sou tão bem do sol. Pois. Então não. É assim mesmo. Opa, há pessoas que Pois, dizem assim, eu não ponho, porque tenho rugas. Ok, eu também gostava de não as ter. Sim, mas prefiro. Mas entre não ter apanhado o sol que eu apanhei toda a minha vida que adoro, estorricar ao sol, Sim, ficavas negra. eu ficava preta. Do que me dizem assim, mas agora tens uma pele sem rugas e dizes, se eu não curtia a vida, não vale a pena. Pois, Já é tive isso. 20 anos, Pois. já não tive rugas. Ora, exatamente. Agora tenho 56, tenho tenho rugas, rugas, opá, olha. paciência. Pois. Mas fui feliz durante o tempo que Claro. apanhei Claro, sol. exatamente. Sim, São sim. opções de vida. Claro, São claro que sim. opções de E ainda vida, bem é verdade. que nós podemos tê-las e fazer Claro. aquilo que faz sentido para nós, não é? Agora, realmente, isto Eu é. entendo-vos. Isto é muito. Aquilo que caracteriza a vossa maneira de estar Claro. e que sem dúvida nenhuma facilitou imenso Não este é processo. aguardente. Porque nós sabemos, e isso está mais do que estudado e comprovado, que a maneira como os Se doentes encara, estão emocional e psicologicamente têm Tenho uma efeitos diretos. certeza Tem um disso. impacto Pois, tem gigante. um impacto muito, muito grande, não é? Sim. Portanto, quem sabe, não é? Claro, Que não se- é exatamente por não esta... é que vocês estão aqui ainda, Claro, não é? E bem, claro, de e facto, e bem. E vamos estar. Ai, mas tens que levar connosco. Muitos Sim, aninhos. eu já te disse, eu disse aos meus pais há muitos anos atrás, isto é assim, vocês podem ter o que quiserem menos Alzheimer. Ah, É verdade. pronto. Vai. Não é? Há uma condição. E, exatamente, há uma condição. Só que, quando a minha mãe disse, e a Carlos disse assim, isto é assim, não podes ter Alzheimer e agora tens cancro, não podes ter mais nada. Já esgotaste. Já esgotaste as tuas opções. Já. Já esgotaste. Já esgotaste, não podes ter mais nada. Não. Já Pronto, chega. então. Alzheimer já estavas proibida, agora já gastaste outra para o resto da vida, já chega, não sei, arranja-te. Exatamente. E pronto, portanto, sim, claro que sim, é esperar que vocês continuem cá com ele, com o amigo Nosso ali. amigo. se- Pelo se- menos se- é o meu amigo. Eu digo a toda a gente, Sim, tenho aqui um amigo. Sim. Sim. E quero que ele seja meu amigo por muitos Amigo anos. do peito. Do peito. peito. E é que é Este é que é do Sim, peito. sim, não é um amigo qualquer, Não é? É do peito. peito. Não é mesmo, é assim. Sim, sim. Pronto, meninas. E mais? Já Mais. acabaram as perguntas? Não Olha, sei, já diz. estão cansadas. Não, eu não estou. eu não estou cansada. É assim, da última vez que eu fui à consulta, a médica disse que a partir do final de abril, faz 3 anos que eu comecei a fazer a medicação, Ok. vou parar a medicação, até porque as normas internacionais não permitem que as pessoas tomem aquela medicação mais do que 3 anos. Ok. Pronto, Ok. vai acabar a medicação. Sim. E eu disse, então, e depois? Pois. Tenho cancro? Não tenho cancro? Vou Bem, tomar é. a medicação? A médica disse-me assim, quem é que lhe disse que a senhora tem cancro? Pois, ficamos todas com esse, exatamente com esse ar que vocês estão a fazer. Ok. Ok. E eu
nem tinha palavras Pois, para lhe é responder, lógico, não é é? lógico. E depois eu disse assim, então o relatório diz que eu tenho. Sim, mas a senhora está a ser tratada, tem feito os exames têm estado sempre todos bem, não é? E depois é assim, toda a gente, e eu tenho células cancerígenas como a senhora tem. Exatamente. Toda a gente desenvolve diariamente células cancerígenas, não é verdade? Sim. O organismo está preparado e combate-as e elas desaparecem, Exatamente. ou então não está preparado e elas continuam. Quem é que lhe diz que a senhora neste momento tem cancro? Ok. Pois. Muito bem. Então eu digo, não tenho cancro. Ok. Pronto. Muito bem. Olha, não faço medicação. Certo. Os exames estão bem. Toda a gente tem células cancerígenas Então e tu sou não tens como toda a cancro. gente. E tu não tens cancro. Exatamente. Então eu sou como toda a gente. Eu Está não feito. tenho. Pronto, Está Pronto, feito. não é verdade? E acho muito bem. Sim, se a médica explicou quem dessa sou eu para maneira, dizer ao eu contrário? entendo. Eu entendo. Sim, porque se a médica Mas é explicou dessa confuso, maneira, é É confuso. confuso. E confuso, para mim não é? seria meio assustador. Então, quer dizer, neste dia que eu tomo medicação e eu tomo medicação porque tenho cancro, no dia a Amanhã seguir já não tomo. já não tomo, já não tenho, há aqui qualquer coisa que não me faz sentido, Certo, percebes? certo. Então, quer dizer, eu vou deixar de ser acompanhada, vão deixar de vigiar, o que é que vai Não, acontecer eu agora? acho Mas que acho que não vai deixar de não, ser vigiada não, nem não. acompanhada. Não, nunca pois. vai deixar de ser ok, não é? Porque vai ser sempre uma doente oncológica. Ok, mas Porque passou pode não por- ter o Porque cancro. exatamente, pode não ter. Então se eu não tenho cancro, não tenho que ser doente oncológica. Pois, eu entendo Aí também percebo. eu entendo a dúvida. Eu Pois, entendo a dúvida. exatamente. É Não é? confuso. É, Sim, eu, é. eu entendo isso. Sim, Depois é Ou assim, seja, os doentes oncológicos normalmente têm alguns benefícios fiscais Exato. entre que outros. são dados através de um atestado multiusos. Exato. Se eu não tenho cancro, se eu não faço medicação, se eu não tenho nada que Devia diga cair, não é? que eu tenho cancro, quem é que me vai dizer, quem é que me vai passar o atestado multiusos? Pois. Vou deixar de ter? Olha, eu não sei Se responder deixar- essa Eu pergunta. também Também não. não. A Tens de médica também perguntar não à médica. sabia. Ai, Não a sabe. médica também não sabe. A médica ok. não sabe, a médica Muito diz, bem. eu sei da sua doença. Pois, não sabe das Dessas burocracias. coisas não sei. Ok. Sim. Sei da sua doença, disso não sei. E eu, pois, está bem, ok, e quem é que vai saber? Quando é que faz 5 anos desde que foi emitido o teu 22 de atestado? fevereiro, 5 anos, Sim, desde que foi emitido o teu atestado. de setembro de 2026. Pois, 26. chegando lá. Ah, pronto, portanto. Aí o o ano- seu acaba em Em 2026. 2026, portanto. Eu não sei quando é que o meu acaba, meus senhores. Ai, mas tem que ver. Mas tens que ver. Porque tem que pedir Na junta médica. a junta médica antes do fim do atestado. Isto agora a pessoa trabalha na Pois. LPCC sabe estas coisas, não é? Pois. Antes do fim Ah, do atestado ok. tem que pedir a junta médica para ser reavaliada. Ok. Pois. Ok. E nesta reavaliação eles É vão que- ver os teus relatórios e então é que vão decidir Aí, se ele sim. cai ou não. Pois, quer Sim. dizer, É, então, junta assim, médica Mas faz foi isto. alguma junta médica quando teve o motivo, o primeiro? não, Não, mas Foi na o IPO. reavaliação Foi vai. o IPO que ok, mandou. foi como o meu médico. Pronto. Sim. Ok. Pois. Aí, então, o meu deve ter acabado, já acabou. Mas agora, sei. mas Ah, pois, tem que agora, ver. mas agora o atestado multiusos é passado por uma junta médica. Ok. Eu tenho 2 irmãos com cancro, Ok. Sim. o Delfino e a Locas, não é? E eles tiveram que pedir, os dois, pedir à médica de família ou uma junta médica para que lhes fosse passado o atestado multiusos. Ok. Portanto, agora já não é como Como no nosso caso. tempo. Ok. Exatamente. Depende das situações. No caso do tio, por exemplo, o tio já tinha tido outros tipos de cancro, portanto a coisa funciona de maneira diferente. Mas o tio nunca tinha pedido atestado O multiusos. atestado. Ah, Pois. ok. Quando ele Sim, foi não todas agora, formas. o meu irmão tem 91% de incapacidade. Certo. E diz ele, já viste 91%? Eu não tenho, estou quase morto. Portanto, Ele isto corre não na é família, não sei se família, estão a é perceber. família. Mas não vê a coisa com tanta leveza como eu. Não? Ok, Não. ok. O Delfim não. A Locas sim. A Locas Pois vê é, sim. a coisa assim na boa. Opá, tirei as mamas e agora E acabou. vou fazer. Exatamente. Não Ok, quero, não ok. quero rádio, não quero quimio, não quero nada. Ai, não Ok. quis? Não. Ok. Ok. Agora não quero. Com esta idade que tenho, para que Não é que eu vou me fazer. vou submeter a essas coisas? Porque podia ter mais anos de vida, mas eu não quero mais anos de vida, quero aqueles que tenho e acabou. Pronto. Mas não, Pronto. pronto. Ok. Exatamente, é uma decisão É que uma outra opção. qualquer. É uma Exato. opção para qualquer. É. Claro que sim, Exatamente. claro que sim. E agora coloco-vos a pergunta, como é que fica numa doença que é considerada e é física, não é? O Física. cancro é físico, não é? Como é que fica a parte psicológica aqui no meio disto tudo? E deixo também já agora a pergunta do se procuraram, ou se vos sugeriram, ou se vocês aceitaram, ou se foi por escolha própria, se procuraram ajuda psicológica. Se sentiram essa necessidade, se não sentiram? E é que porquê? não? Exatamente. Eu procurei ajuda psicológica Ok. e a Liga Portuguesa contra o Cancro fornece
ajuda psicológica e eu estou a ser seguida por uma médica na Liga, Ok. né? Uma margarida. Uma Margarida, Ai, que Outra giro, Margarida. uma Margarida, sim. E porque eu pedi, mas eu não pedi por sentir necessidade oncológica. Ok. Queres levantar? Não, já passou. Eu pedi porque precisava de terapia. Ok. Eu Ok. precisava de terapia. Por não é? causa de coisas não relacionadas com o cancro. Exatamente, por Pronto. causa de coisas não relacionadas com a minha Ok. doença, não é? Ok. E como a Liga Portuguesa contra o Cancro fornece essa terapia, eu Certo. fui lá, não é? Ok. Nada relacionado com a doença oncológica. Pronto. Não, porque, é assim, a médica, não é médica, A psicóloga. a psicóloga está vocacionada, digo eu, para tratar, para ajudar as pessoas que têm problemas Certo. relacionados com o foro da doença. Ok. Não é? Eu não tenho. Pois. 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 Eu não tenho esse problema. Claro, ainda bem. Não é? Sim, exatamente, exatamente. E até acho que pode ser complicado para aquela psicóloga ajudar uma pessoa Não Precisa ficou dessa com ajuda aí. não precisa Não precisa. dessa ajuda. Aí. Ok. Não é? Ok. E eu acho que o papel dela até é estranho, quer dizer, aquela senhora está preparada para tratar daquilo e aparece-lhe uma pessoa que tem aquilo, mas que não tem nada a ver com aquilo, Pois. que não quer nada daquilo. Seriam outras questões que não Aquela. a doença. Sim. E Portanto, tu? não sentiste necessidade de procurar ajuda Não, nesse sentido. não senti necessidade de procurar ajuda pelo facto de ter cancro. Ok, Não. pronto. Muito bem. Eu não pedi porque acho que não preciso mesmo. Pronto. Pronto. Também não sentiste essa necessidade? Não senti necessidade nenhuma. A família compreendeu muitíssimo bem, percebeu aquilo que eu sentia, como estava. Não achei que fosse... Talvez fosse bom até ter tido uma... Mas como eu tenho uma psicóloga em casa e ela vai-me dando muitas ajudas... Olha, tal. Isto não se diz porque eu não a posso ajudar. Exatamente. Mas não é ajuda... Como é que eu hei de explicar? Ela não me ajuda como uma psicóloga, mas dá-me Exatamente. alguns conselhos, fala comigo. E às vezes esse falar comigo, para mim já é uma terapia. Eu não Ok. sei se vocês conseguem entender. Sim. Sim. Sei que não é uma terapia, terapia, mas é terapêutico. mas é terapia. É isso mesmo, Ana. Sim. A minha Não filha é uma diz-me assim, terapia, mas é terapêutico. Sim. Alivia-me imenso. Às Pois. vezes estou assim cheia de porcarias, ligo para ela, brum, 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 brum. Ela fala comigo e debate, percebes? Eu acho que terapia, todos precisávamos, ok? Sim, Não me dei ao... Como é que eu tenho de explicar? ao luxo. Não. Pode ser, não é luxo. Sim. É, Eu acho que não é sou isso. preguiçosa. Acho que é mais isso. Ok. Sou preguiçosa para ir para um terapeuta estar a falar de coisas que eu nem sei se preciso, se não preciso, se me estou tão confusa, se não estou tão confusa. Ok. Percebes? Ainda não cheguei lá. Ok. Ok. Apesar de achar que toda a gente precisava de um psicólogo. Ok. Acho que era muito, muito importante para toda a gente. Eu ainda não cheguei a essa. Não sei porquê. Pois não. Olha, não sei É assim, porquê. fazer terapia é difícil, Certo. né? É isso. Eu talvez. acho que vocês, Talvez que são seja mães isso mesmo. de psicólogas que estão fartas de nos ouvir falar sobre estas coisas, têm plena consciência disto. Exatamente. Né? Então é preciso disporem-se a Exato. darem-se, Olha, acho que estás a tocar na ferida. terem a disponibilidade mental para Exato. irem fazer o trabalho. Mas enquanto Exatamente. não tiverem, não vale a pena lá ir, porque sabem que a coisa não vai correr bem. Portanto, vamos Claro. arranjar esta disponibilidade primeiro e depois. Certo. Ok, Por isso é, isso. que eu acho que a Margarida Não está. não me enche as medidas. Não é? O que quer dizer com seja- isso? Porque ela está vocacionada para Para o outro, tratar, como para já disse. ajudar quem precisa em termos de doença e isso eu não preciso. Depois Certo. precisas de outras De coisas. outra- Porque em termos coisa. emocionais... A minha filha diz assim, mãe, tu precisas fazer terapia. Ok. Mãe, quantas vezes ela já me disse que eu preciso fazer terapia? Certo. Verdade ou mentira, tu estás a terapia neste momento? Agora estou a fazer terapia. Exato. Fora, sem ser, Não sem relacionado ser, com Sim. o tema. Sem Não ser relacionado com a com o Margarida, cancro, com as outras sem coisas. ser com a E já Margarida. fizeste noutra altura. Já fizeste terapia noutra Já altura. fiz quando faleceu a avó. Ok. Fizeste, não sabia. Sim. Sabia da altura em que eu saí de casa, né? Da síndrome do Ninho ninho vazio. vazio. Nessa altura também fizeste.
Mas na Essa avó não não me sabia. lembro. Oi, como assim? Com quem é que eu fiz? Com o... Ela que vai saber o possível. Eu não sei o nome do senhor, não é? Mas sei que era aquele que acompanhava a tia. A tia Helena. Sim. Sim. Já não se lembra. Não, eu estive com esse homem, mas a avó morreu pouco depois. Não sei, mãe, não tenho noção. Não, tu saíste, não, Eu saí já depois. exato, tu Eu saí já já saíste depois da avó ter falecido. Ter falecido. Sim, Sim. 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 E a dona Mafalda já fez terapia? Nunca. Ok. A única ajuda em paralelo que tiveste desta situação foi nutrição. Foi Outra nutrição. especialidade. Foi. E depois. Mas também não me dei bem com elas. Não. Não. E depois tiveste dermatologia por sintomas. Ok, outra coisa. Por efeitos secundários. Sim, Mas psicologia não. Não, psicologia não. E é engraçado que eu acho que nunca me disseram. Também acho que nunca sugeriram. Nunca realmente. sugeriram. Pois, Talvez me talvez dissem também tão que- positiva, sabes? E tão. Pois. Sim, que não. Nunca me sugeriram. A nutrição sim, porque eu estava extremamente magra, não é? Pois. Pois. Mas também não gostei nada do que estavam a dizer, porque elas queriam que eu comesse, não dava. Depois deram-me aquelas latas para pôr com água e não sei o que, aquilo é o... pá. Não era por aí que eu ia ficar boa, Pois. não é? Pois. Eu achava que tinha que ser eu mesma. Ainda comprei a lata, mas aquilo era, opá, não tomei nem metade, Pois. vou ser muito sincera. Opá, não sei, não fui com muito... Não Pois, deu, não tinha não a bateu a cara com a disponibilidade, careta. não é? Sim. Pronto, Sim. tinha que ser eu, não era ela. Mas a minha médica oncológica aconselhou-me a fazer psiquiatria. Ok. Ah, boa. Sim. E eu fui para a psiquiatria Ok. e ainda hoje tomo um medicamento. Ah, mas eu também tomo. Mas a minha mãe também toma antidepressivo. Ah. Antidepressivo também dá. Também toma, a E minha mãe. percebes que ele te Eu- ajuda? Foi antes ou E depois? percebo que ele me ajuda. Tu Sim. foi depois. Foi muito depois do Começaste a cancro. tomar Foi, depois. foi muito depois. Não foi na altura do cancro, foi um bocadinho depois. Foi um Não, pedaço foi na depois, altura nem do um ano. diagnóstico. Eu não Epá, digo que era um ano. Que tomas? Sim. Não, já tem, mãe, Já? já tem. Para aí 2 ou uma coisa assim. Pronto, Sim. não tem muito mais Foi que depois, isso. sentiste mais em baixo, não sei o quê. Não, lá está, mais uma vez, não por questões relacionadas Não, com não, o nada, diagnóstico. não. E depois sentiste necessidade. Foi. E- Pedi ao médico mesmo. tomas. Até fui eu que pedi. Sim. Disse, olha, eu acho que preciso aqui de uma ajuda qualquer porque isto está a ir abaixo. Aqui os meus E antes neurónios. que- E antes que... Certo. E a médica disse, muito bem. Pois. Acho que faz muito bem. Eu disse, não, eu não tenho... Nem tenho nada contra. Diz lá. Certo. Mas a minha é assim, eu não tenho paciência para estar à espera. E então ir às consultas ao IPO, aquilo às É vezes. um dia de juízo. E um dia eu passei-me com a minha médica, não é? Porque ela Eu não chamou. estava lá, mas sou capaz de. Ela de chamou fiscalizar uma tudo. pessoa, não é? E aquela pessoa não entrou. E ela estava ali que tempos à espera e voltou a chamar, e voltou a chamar, e a pessoa não entrou. E eu era o número a seguir, não é? Sim. Há tanta gente por ali dentro, disse, porquê que não estava outra pessoa? A médica não estava a fazer, não estava a atender ninguém. Ok. Estava Muito bem. a fazer o trabalho dela, ok. tudo Certo. bem, Administrativo, não é? provavelmente. E eu estava tão furiosa, na Pois. verdade, que eu disse ao doutor, eu já estou aqui há não sei quanto tempo à espera e nunca mais me chama. Eu estou cansada de estar aqui, eu não quero estar aqui mais. E ela disse, tenha calma, isto não pode ser assim. E depois disse, olha, eu achava que a Margarida precisava de uma ajudinha da Ah, foi psiquiatra. aí. Ok. E eu fui à psiquiatra. Ok. Fui à primeira consulta com a psiquiatra. Quando fui à segunda consulta com a psiquiatra, já passou 1 hora e ela ainda não chamou o meu número, não é verdade? Quando ela chamou o meu número, eu entrei por ali dentro e ela disse, bom dia, está bem? Eu disse, não estou e não quero consulta, porque não estou em condições de ser consultada. Bom dia, estou muito cansada de estar aqui à espera, saí porta fora. Olha, pior que tu aí também. Vês? Tu és mais bem comportadinha. Só, A minha só. mãe disse que és mais bem comportadinha. Ai, não. O Minha doente. mãe Logo, não. doente, logo mas na não. primeira consulta de IPO, a primeira consulta, o médico aconselhou-me a fazer a sessão antitabágica. Ah, E eu fui a uma consulta, não é? Não te sugeriu. E a doutora disse assim, nada, vês? receitou-me uns medicamentos, uns selos, Sim. com Ok. nicotina, Ok. não é? E mais uns roçados para chupar, que aquilo ardia a boca, que queimou caraças, aquela treta, mas assim numa de muita ansiedade, muita vontade de fumar, chupava em aquilo. SOS. Ok, em SOS, ok. E eu fui comprar aqueles medicamentos e que paguei 120 euros. E disse para o Jorge, este dinheiro não é para deitar fora.
Pois. Ok. Boa. Este dinheiro não é para deitar fora. Boa. E não foi para deitar fora. Pronto, Boa. deu bom resultado. À exceção daquela vez até aos dias de hoje. Certo. Mas isso também não lhe fez mal nenhum. Nenhum. Olha, eu acho que foi o que conseguiu Exatamente. Provar- que ela se provar a mantivesse. ela própria para ela não tornar a pegar no Exatamente, cigarro. é isso Verdade, mesmo. sim, sim, É isso sim. Não, o mesmo. meu problema é Sim, que um sim, dia sim. destes, vou dizer a verdade, já me apanharam, não é? Não sei se a Maria já te Já contou. sei, já sei. Não, porque eu já reparei por chamadas. Ah. Sou muito desperta. E eu fumei 2 ou 3 cigarros e digo-te uma coisa, é maravilhoso. Pois. É maravilhoso. Pois é assim, se calhar não está sob a influência de outras coisas, Como- não é? como tu Não, estavas não é na o altura. cigarro fumado por outra pessoa que já é diferente. Claro. Nós acendermos um cigarro e fumarmos nós, não tem o mesmo gosto do que se a gente ter uma passa num cigarro do outro. Ok. Capaz de ser isso. Olha, tenho que começar a pedir E- passa. é assim, toda a gente que deixa de fumar diz a mesma coisa, que é vamos aquele momento de predisposição para, Para, a cabeça está exatamente. preparada Mais uma para vez a aquilo. disponibilidade. Não, mas para- eu quando fui e digo que tive um mês quase certinho sem pegar no cigarro. Andava aí aos tombos. Pois, mas não Não estavas estava- bem, sentia-se bem, não estava. Sim, sim. Às vezes apetecia-lhe ou não sei o quê, mas não andava louca por Não. fumar. Pois, Não. mas ela tinha. Não fazia eh, medicação, Pois. não é? Ela tinha esta Fazia retaguarda medicação, da exatamente. medicação que eu Selos e acredito que tais- tenha Eu arranjado não, eu fiz muito. lá a porcaria da acupuntura, que achei muito engraçado, mas eu saí de lá, a Joana também dizia isso, mas eu dizia, não, isto só fez uma coisa muito bem, pôs-me um sono durante Na altura. 2 semanas. Equilibrou o Sim. sono. Que maravilha de sono. Pronto. Já não está nada igual. Não é? Pois. E eu acho que foi desde que perdi o sono que me apeteceu começar a fumar. Pois. Claro. Também Outra entendo, coisa, sim. outra coisa, era ir à casa de banho. E eu não conseguia ir à casa de banho as vezes Com a que gosto. acupuntura. Sem Não, depois, fumar. sem Ah. fumar. Ajudava Que era o das trânsito coisas. intestinal. O trânsito intestinal é impressionante. Ajudava. Eu tomo um café, fumo um cigarro e vou à casa de banho. Pois. E eu deixei de fazer isto, deixei de tomar café, porque o que eu tomar o café puxava Puxava um o cigarro. Pois. E então eu diminuí imenso O ao café. ao café. Não tem nada a ver, eu se tomar 3 cafés por dia é muito. Eu Pois. tomava 8, 10, Sim. não é? Por isso, foi aí que eu comecei a dizer, não, eu tenho que fumar um cigarro, ou João dá-me um cigarro, Pois. que eu vou à casa de banho. E foi sempre aí, e é maravilhoso, lá está, a pensar, vai-me saber tão mal. Sim. Oh, Mas Ana. não. Pois. É assim, Filha da mãe. eu diria que se as grávidas podem fumar 5 cigarros, né? Nesta situação, se ajuda ao trânsito intestinal, fuma um café e um Isso cigarro alivia 3 a vezes por ansiedade. dia. Olha, exatamente, Ana, e não dá Mas um dia peça ao João, deixa-me dar uma passa. Olha, vamos dizer, vou-te Não dizer sei. uma coisa, e vou dizer aqui à frente destas pessoas, não é para dizer, mas eu vou dizer, porque é verdade, porque a Joana já falou com o Orlando. O meu tipo de cancro, atenção que é o meu, não sei se é o da tua mãe, que deve ser Pois. parecido, mas não é o mesmo, é Não, diferente. exatamente, é diferente. Sim. As pessoas que o meu médico, nunca, pelo menos nunca me disse, Sim. deixe de fumar. Pois. Foi, reduza ao tabaco. Pois. Sim. Os que reduziram e não deixaram de fumar estão cá todos. Pois. Os que deixaram de fumar foram todos embora. E ele disse-me isso, Arrepiada. já estava eu numa fase O meu é de diferente 5 do dela, não anos. tem nada a ver. Já Sim, passou. não, Sim, estou arrepiada por causa desta Óbvio, constatação, não é? E eu contei à Joana, quase que me matava, mas o Orlando estava presente e virou-se para a Joyce. Ela não está a dizer mentiras. Pois. Andam a estudar Mas não o se porquê. sabe porquê. Não Pois. se sabe porquê. Muito provavelmente não é o tabaco que está a fazer alguma coisa de bem. Talvez seja um Pode alívio ser, da ansiedade. Exatamente, pode ser a redução da ansiedade. Algo Pois. não se sabe. O meu médico disse-me, eu não lhe devia contar isto. Pois. Mas eu vou lhe dizer a verdade, Mafalda. Pois. E depois às colegas todas que chegavam diziam assim, está a ver, esta senhora não deixou de fumar. Pois. Sim, sim, sim. Não é? sim. E olha, ele não aumentou, ele não diminuiu. Pois. O que é Pode certo? ser um mal menor, na verdade. Certo. O que é que não se foi? sabe. Não se Pois. sabe, mas o mais engraçado é que quando eu lhe contei, ela disse, Joana, mentira? Não, é verdade. Certo assim, olha, pronto. Oh mãe, olha, não queres brincar? E o Orlando disse, não, para, porque é verdade. Pois. Não, e eles andam a tentar perceber o porquê, não deve ser o cigarro, de certeza. Pois. Ou pode ser. O que Pois, é que não o sabe. cigarro faz de outras coisas, percebes? Aham. Porque o cigarro não faz também só mal, de certeza. Alivia-me a mim, Pois, sim. descontrai-me a mim, Claro. percebes? Sim, 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 sim. Eu sei que o meu médico me disse isto. Pois. Os que não deixaram de fumar, Uhum. estão cá todos. E os Pois. que deixaram foram embora. Pois. Portanto, o que é que será? O que Sim. será? Eu Não não se sei. sabe. não sabemos. Não se sabe. Esta conversa já vai muito Ui, comprida, já está mas enorme. mas Só- antes disso... Deixa-me sim, só dizer sim, mais sim. uma Ai, coisa, como quem que diga. entretanto há bocado interromperam-me. Estamos Muito bem. frias. Eu fui à primeira consulta de cessação tabágica. Ah, sim. Quando fui à segunda consulta, e eu estive 1 hora à espera da consulta, Ok. Sim, quando entrei no Já ia consultório, fumar lá para dentro. eu disse à doutora,
Olha, eu deixei de fumar, eu não vou fumar mais e não venho cá mais. Pronto, está Até resolvido. logo. Obrigada pela E consulta. acabou. Vem embora. Pronto. Ai, Ótimo. Pronto, meninas, despeçam, senão nós não saímos. Não. Eu ia antes disso dar-vos espaço para vocês porem alguma pergunta se quisessem. Podemos aqui fazer perguntas, Sim. se quiserem perguntar alguma coisa. Olha, eu acho que já, pela minha parte, Seja acho sobre o que já tema ou foi não, mas tudo como dito. Eu gostava. Joana, sofreste muito. Antes de estar tudo alinhavado, um bocadinho, porque era a incerteza, era não saber como é que vai ser, era tu lá sozinha, era o papai a dizer que tu não tinhas nada e eu a saber que tu tinhas e ele a dizer que não tinhas. Ai, continuou a A dizer. gestão talvez tenha Ah. sido o mais difícil. E assustar, claro, do género, mas como é que vai ser? Mas este cancro é muito agressivo. Pois, isso eu sei. Mas Orlando, e como é que é? Mas que é daqueles que daqui a um ano já. Tipo a Paula, não é? Porque na altura nós tivemos uma prima que acabou por falecer com cancro e na altura deram-lhe 6 meses de vida e ela durou 10, ou 8, 10 ou 10, ou lá o que foi. E na altura soou o alarme, não é? Mas espera, vai ser rápido? Mas nunca se sabe, não é? A Sim. verdade é que nunca se Pois. sabe. Já se sabe. E essas dúvidas, incertezas foi o mais difícil de lidar. Mas de resto, as coisas foram correndo tão bem. Acho Tu que estavas sim. sempre tão bem. A cirurgia correu bem, os tratamentos correram bem. Ias ao médico, tiveste um médico excepcional. O Dr. Tem que Venceslau falar. O doutor Venceslau, para mim, É um foi- anjo. É um anjo. E acho que tudo isso contribuiu para É um que tudo anjo. fosse correndo Mais fácil. bem. Foi, Sim. foi. Sim. Sabes que era uma consulta tipo eu ir falar com um psiquiatra. Hum. Sabes? E ele era um todo. Ele é, exato, ele era de tudo. Ele compreendia-me, eu podia dizer que fumava e ele, pronto, ok, porreiro, mas não fumo muito. Eu dizia-lhe, ó doutor, mas eu ontem bebi 3 ou 4 cervejas, porreiro, não beba demais. Pronto. Percebes? Não era aquele médico. Não faça isto, não faça aquilo, não faça Não, não sei o quê. não me Pois. cortava, sabes? E eu acho que quando cortam muitas pessoas, primeiro, têm muito mais vontade de fazer. Exato. O fruto proibido. Ok, e ele não, e compreendia, sabes? Ele lá está, era há tantos anos médico, tem uma capacidade de entender. Eu acho que o ponto-chave daquele médico, para além dele ser muito bom, era a capacidade empática que ele tinha. É, E sim. isso O lado humano isso é logo 90% do que 90%. a pessoa precisa para Não, chegar ali. Eu acho que se não fosse ele também não seria, eu vou-te dizer a verdade, se não fosse aquele médico, talvez eu não fosse Da mesma maneira. da mesma sim. maneira. Pois, sim. Porque eu sentia-me ir a uma consulta daquelas como se fosse, sei lá, à mercearia comprar um pão. Sim. Estás a ver? Sim. Não havia aquele medo de chegar lá e estar à espera de o doutor vai-me dizer agora que tenho. Se ele dissesse, estava porreiro na mesma. Pois. Porque a maneira como ele comunicava era muito boa. Sim. Na boa. Pois. Sabes? Pronto, despeçam-se, senão nós vamos. Sofreste muito? Não. Não por causa disto. Eu lembro-me, quando a Joana me contou da mãe dela, tu lembras-te? Lembro-me. Foi a coisa mais, eu acho que foi das reações mais ridículas que eu alguma vez tive. Eu estava no metro, tinha vindo não sei de onde, né? E a Joana contou-me, eu assim, estás a gozar? Foi a primeira coisa que me saiu. Exato. E ela diz-me, claro que não estou a gozar. Eu, pois claro que Claro não que estás a não. gozar, né? Mas e agora? Né? E de alguma maneira eu acho que isso foi mais ou menos uma preparação para quando foi contigo, né? Aliás, Exato. eu E lembro-me quando depois, tu me ligaste a dizer da tua mãe. lembras? Eu estava em casa. Eu disse não me lembro. Lembro-me Lembro de ter recebido a perfeitamente. tua chamada, mas não me lembro de Lembro perfeitamente de de estar ter em casa e tu me dizes, olha, preciso de ti, preciso que me ajudes e não sei o que, e lá contaste e tivemos as Sim. duas, tempões ao telefone, eu sempre a fazer circuitos, né? Porque eu não consigo falar parada, E então, sim. então a fazer circuitos, Sim, olha, sim. tem calma, temos que perceber, é não pequenas células, não sei o que, ai, não sei ainda, então vamos tentar perceber e não Pois sei o é quê. isso, a foi ausência de respostas que eu só consegui obter através disso que tu perguntasses, isso deixava-me, Pois. né? É um ok. bocado essa Sim. coisa de não saber, e eu sou daquelas pessoas que eu preciso de saber. Ponho as coisas todas em cima E da depois tu mesa e eu fazes. depois lido, mas ponho as coisas todas em cima da mesa. É, a dúvida Enquanto e a eu não sou, incerteza é o exatamente, pior. é isso. E a dúvida e Mafalda, incerteza a Mafalda são ia às terríveis. consultas sozinha? Sempre. Quase sempre com a minha filha. Eu fui quase sempre. Quase todas. Porque queria Depois ir nas com ela químias- ou porque ela queria ir consigo? Acho que queríamos as duas. Acho que não, olha, nunca pus a hipótese da Joana não ir. Se a Joana não fosse, ok? Mas se a Joana fosse, é porque, lá está, a abertura era tão grande, Pois. Pois, percebes? Que não... E eu até deixei porque, de ir na altura do Covid. exato, porque já não podia ir. Já não podia. Porque, podia. bem, a Covid, não me falem em Covid, porque o meu narizinho está dói. Ainda Ui. hoje dói de tantos Pois, tantos testes que Vocês fez. não Porque veem. antes de cada quimio, Sim. tinha que fazer. Pois, tinha que fazer. Antes não da é? rádio, Antes tinha que fazer. Antes da quimio, antes da consulta, antes das análises, antes de tudo, que eu não ia dizer porque Pois. disparate agora. Claro. E eu se não fiz 200 testes de Covid, não Pois. fiz nada. Sim. Pois.
E houve uma que me zanguei muito, vou-vos dizer, que ela pôs-me a sangrar, que eu insultei-a do pior e disse que eu ia dizer ao hospital que aquela mulher nem aos cães devia fazer um exame destes. Pois. Porque eu fazia exames de Covid quase 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Sim. E E nenhum tinha sido nunca, como aquele. pá, já me tinham magoado, sem querer, doía, outras que era maravilhoso. Aquilo parecia que tinha uma mão de fada. Aquela pôs-me a sangrar, vocês não estão a imaginar. Uma coisa horrorosa. Mas pronto. Mas sim, ia quase sempre. Ia quase sempre, foi sempre a Joana, até porque a Joana é que gostava de fazer as perguntas. Eu como não quero fazer as perguntas, eu deixo-me nas mãos dele. Eu tive que fazer esta educação toda, não é? Porque E eu com deixei-me ela. nas mãos. Se ele dissesse, olha, salta dali para ali, eu saltava. Sem Ok? perguntar, sem saber Nada. o que era saltar e vamos. Confiava a 100%. Pois. E eu acho que quando as pessoas não gostarem dos médicos, é um conselho que eu vos dou. Mudem de médico. Se, Não posso? se puderem. Não podes porquê? Podes. Podes no mínimo dos mínimos, podes pedir. Pode, Pedir. pode. Sim, Ai, pode agora tentar não estou pedir. nem aí. Sim, agora Agora não nem São aí. mais 2 Agora estou nem aí. Pronto. Sim, claro. Está feita as perguntas, acho que foi o Mas maior eu ia- episódio. eu- Vai ser, eu vai fui ser o sempre- maior, sim. Eu fui sempre com o meu marido às consultas, sempre, Ok. sempre, mas Ele ficava cá fora. sempre. Ok. Ok. Mas porque queria. Ele não se sentia bem lá dentro. Ok. pronto. Só foi uma vez. Ok. Eu também fui uma vez. Antes, um pouco antes de ser operada, Certo? que ele foi, e portanto esteve com o cirurgião, Ok. mas depois nunca mais foi, nunca mais. Ele vai-me sempre lá arrumar. O meu pai Foi. também ainda chegou a ir a alguma. Chegou, mas estava lá a mexer no telemóvel a jogar joguinhos. Sim, ele ainda chegou a ir. E com o cirurgião também fomos nós que falamos. E eu pus-lhe uns olhos, porque eu não sei como é que não. Porque o João é uma coisa, o João diz que eu nunca tive Covid. Ah, sim, o meu pai ainda não aceita. Não tem, não vai, não tem. E ele entrou em negação. Negação total. Pois. Ela não tem cancro. Ponto. Mas dizia aos filhos, não tem nada. Ela não tem. Não tem. Claro, Pronto, não, não tem, não tem. Continua a fazer Pronto. a vida normal, Exato. não anda para aí aos caídos, nem Não. tem o cabelo, nem não. nada. Nem caiu o cabelo. Exatamente, Sabes? não se vê. É que não se vê. O grande Pois. mal das pessoas é dizer assim, "Oi, mas ela tem cancro, como se ela se vai vê. porreira." Sim. Pois. Pois. Porque nós as duas somos pessoas diferentes, acho eu. Sim. Encaramos as coisas diferentes. É para bater, é para bater. Pois. É para cair, é para cair. É para levantar, é para levantar. Certo. Não é? E eu acho que o cancro tem uma cara que é fica perder o cabelo. Pois. Sim. Agora mesmo, entendes? mesmo alguém que tenha, por exemplo, a alopecia, que se chama, acho que é. E que anda com lenço, não sei o que, as pessoas não primeira levam para a coisa- alopecia, Não. levam para tem É para cancro. É, exatamente. Exatamente. O rosto do cancro é o perder o cabelo. Exato. Sim, Sim. por isso agora eu Percebes-me entendo. agora? Sim, Pronto. eu entendo. Porque eu Claro. disse sempre, eu estar-me a pentear e cair mechas de cabelo. Nunca. É que nunca, Ana. Pois. A minha sorte foi no dia, é que estava mesmo com a máquina de zero no Sim. saldo. Só que disse, bem, e se eu esperar só um dia também? Ele não vai cair 2 para amanhã. Pois. A primeira pergunta que eu lhe vou fazer é a única que eu quero saber. Mas então finalizo com uma pergunta para as duas. Se tivessem ficado carecas, tinha sido diferente para vocês, psicologicamente, Não sei. sentimentalmente, tinha sido diferente? Não sei, não sei responder. Não sei. Mas acham que sim? Acham que não? Talvez. É assim, eu acho que eu ia reagir da mesma maneira. Ok. Não ia tapar a cabeça. Também Ok. não. Também não. Não ia. tapar a cabeça. Ia encarar, eu que tenho É para cancro, encarar, é para encarar. fiquei careca, ok, tudo bem. Ai, mas é assim. Só se eu tivesse frio, é que usava Claro. ou um lenço ou uma. Porque não se chapéu, uma boina, um gorro. qualquer coisa. Eu corto o cabelo pequeno e depois ponho um carapuço, porque tenho frio nas Certo. orelhas, não é? Exatamente. Pronto. É isso. Era, agora cá perucas e eu acho que não. não ia pôr. Acho que ia ter comissões e. Opa, e não era eu. Pois. Pois. Não, agora o que eu não queria é que fosse ele a cair. Era eu a cortá-lo. Pois. Era Ok? ter o É. controle de alguma Daquilo. forma. Não, cair-me Não. e eu ver assim pedaços aqui. Não, é que mete-me aflição. Pois. Percebes? Sim. Se fosse para cair, quem me tirava era eu. Quer dizer, ele não ia cair, eu Sim. cortava. Pois. Ponto. Percebe? Sim. Foi essa pergunta que a Joana não percebeu e que para mim era a mais importante. Pois. E eu não queria que ele caísse. Sim, Sim. sim. Mas se tivesse que cair, era eu que eu ia tirar. Pois, Sim. claro. Pronto, é só isso. Sim. Muito bem. Muito Sim, bem. senhora. Gostei muito. Sim, Gostaram? também. Gostei mesmo. Sim, Sim, olha, esperamos por tenho vocês pena também. se já cometi alguma inconfidência, mas olha, cometeu desculpem, nada. mas quando está assim em família, Claro. não é Exato, verdade? E isto é para Foi ser uma isso, sim. conversa exatamente assim, Exatamente, aberta, leve, livre, sim, crua sempre. e sem pronto. gaiões, sem E nada. pronto, e se tiverem cancro, não tenham medo, pensem em Exatamente.
Exatamente. Exatamente. Olhem aqui o exemplo destas duas. Sim, sim. Estão a ver que isto é fácil. Usaram Somos tudo. duas e há para aí outras mais escondidas. Muitas, Sim. muitas. Ai, há Mas muitas já como somos, nós. De certeza. Nós vamos ter aqui em podcast uma outra a falar não sobre este tema, sobre outro completamente diferente, mas a questão vai surgir naturalmente também. Certo. E é muito assim também, portanto. Ah, Há por aí mais, certamente. Vá, esperemos Muito que vocês obrigada. gostem, fiquem bem. Vemo-nos nesta dinâmica daqui a um mês, como de costume. Exatamente. E sem ser isso, até para a semana. Tchau. Obrigada. Fiquem Tchau, tchau. bem. É.